Olá pessoal, eu sou a doutora Camila Perucello e hoje nós vamos conversar sobre exploração animal e sustentabilidade. Antes de iniciarmos, é interessante esclarecer o que significa o termo sustentabilidade. A primeira coisa que vem à nossa mente quando nós pensamos em sustentabilidade é o impacto ambiental de uma atividade ou indústria. Porém, o conceito de sustentabilidade é mais amplo. Ele envolve mais do que apenas o aspecto ambiental. Sustentabilidade se refere às atividades que satisfazem as necessidades do presente sem comprometer as próximas gerações, o que inclui práticas ecologicamente corretas, mas também socialmente justas e economicamente viáveis. Essa palestra faz parte do módulo de Medicina Veterinária e Produção de Alimentos. Então, é importante reforçar a seguinte ideia: a interseção entre essas duas áreas é a exploração animal. E quando nós falamos em exploração animal, nós englobamos todas as atividades que envolvem o uso de animais, sejam elas com fins econômicos ou não. Mas, nessa palestra, nós vamos focar na exploração animal relacionada à produção de alimentos. De acordo com o conceito de sustentabilidade que nós acabamos de discutir, a produção sustentável de alimentos deve englobar fatores ambientais, sociais e econômicos. Em relação aos fatores ambientais, a produção alimentar sustentável deve ser eficiente, ou seja, apresentar uma alta taxa de transformação de recursos naturais em produto, e deve apresentar baixo impacto ambiental. Em relação aos aspectos sociais, a produção alimentar sustentável deve promover a saúde humana e a saúde do planeta, afinal não existe população saudável em um ecossistema doente. Deve fornecer alimentos seguros e a preços acessíveis à grande parte da população. Deve alimentar o maior número possível de pessoas. E, muito importante, não deve causar o sofrimento desnecessário a nenhum ser. Portanto, a produção sustentável de alimentos não pode tolerar a violência. Em relação aos fatores econômicos, a produção alimentar sustentável deve gerar renda real para o produtor e seguir a lei da oferta e da demanda, ou seja, a atividade deve ser rentável sem a necessidade de grandes quantidades de subsídios e incentivos fiscais. Dito isso, será que a produção de alimentos de origem animal é sustentável? A literatura científica traz a resposta a essa pergunta de forma clara e eu vou resumir esses dados e discussões da forma mais clara possível dentro do tempo que a gente dispõe aqui nessa aula, que é de cerca de meia hora. Vamos então iniciar pelos impactos ambientais da produção de alimentos de origem animal. O primeiro aspecto a considerar quando se fala em eficiência de processo é a conversão energética. Nós sabemos que nenhuma máquina apresenta taxa de conversão energética de 100%. Isso seria uma máquina perfeita, o que não existe na vida real. Então, nenhuma máquina consegue converter 100% da energia injetada em trabalho ou produto. Vejam que a eficiência termodinâmica típica de uma máquina é de 30% a 80%. Ou seja, boa parte da energia injetada no processo é perdida em forma de ruído, de aquecimento indesejado, etc. Quando nós falamos da produção de carne, leite, ovos e outros produtos de origem animal, nós estamos utilizando um organismo vivo como se fosse uma máquina, o que é uma excelente forma de desperdiçar recursos naturais. Isso porque a eficiência de um animal em converter recursos naturais em produtos é de 1 a 25%. A produção de carne suína, por exemplo, tem uma conversão de 8 a 9%. Em carne bovina, a conversão é ainda pior,
menos do que 2% das calorias ingeridas pelos animais se transforma em carne. Então, é muito mais eficiente alimentar pessoas diretamente com plantas do que alimentar animais com plantas e depois consumir os seus órgãos, secreções e músculos. Isso porque a maior parte da energia e dos nutrientes das plantas que alimentaram esses animais é perdida com seu metabolismo. Esse gráfico ilustra a conversão energética em produtos de origem animal. Então, apenas 24% do valor calórico ingerido pelos animais são convertidos em leite integral. Essa porcentagem cai para 19% em ovos, 13% em frango e apenas 1,9% em carne bovina. Isso é extremamente ineficiente. Falemos agora do uso de terra arável, a área que pode ser utilizada na produção de alimentos. Então, dados da maior meta-análise já realizada até hoje, que inclui mais de 40 mil fazendas e 1.600 fábricas de alimentos em 119 países diferentes, mostram que 77% da terra arável é ocupada pela pecuária. Parece um número absurdamente alto e realmente é. Vejam que a maior parte da área global é ocupada por oceanos, são apenas 29% de terra. E de toda a superfície terrestre do planeta, apenas 71% são terras habitáveis ou ocupáveis. O restante são geleiras e áreas que não podem ser aproveitadas pela agricultura, por exemplo, praias, desertos e áreas rochosas. De toda a superfície habitável no globo, exatamente metade é utilizada pela agricultura. E dessa fração de terras utilizada para a produção de alimentos, absurdos, 77% são ocupados pela pecuária, ou seja, áreas de pastagem e áreas onde são produzidas culturas para alimentação animal. No entanto, toda essa área supre apenas 18% das calorias e 37% das proteínas ingeridas pelos humanos. O restante das nossas necessidades nutricionais são supridas por plantas, fungos e algas, mas principalmente plantas, então arroz, feijão, couve, laranja, etc. Falemos agora do uso de água doce, que é o recurso mais escasso na natureza. O setor pecuário é um dos principais consumidores de água doce no mundo e é fácil de entender por quê. Primeiramente, os 80 bilhões de animais terrestres criados para consumo humano todos os anos, obviamente, bebem água. Para ilustrar os volumes, uma vaca leiteira consome de 50 a 140 litros de água doce por dia. Água doce também é consumida indiretamente no setor pecuário, na irrigação de cultivos para alimentação animal. Além disso, muita gente se esquece que o setor da aquicultura, ou seja, a criação de animais aquáticos em cativeiro, é um grande consumidor de água, principalmente no abastecimento dos tanques de criação. Outra fonte de uso de água é a limpeza de instalações e instrumentos em fazendas, abatedouros e sistemas de transporte. Vejam que, em média, o abate de um animal requer 1.500 litros de água. Quem é da área de engenharia de alimentos ou engenharia ambiental sabe muito bem dos enormes volumes de água necessários no tratamento de resíduos da agroindústria. A produção de alimentos de origem animal, em específico, gera enormes volumes de efluentes, líquidos e resíduos sólidos. Então, pense em um abatedouro, por exemplo. Todos os dias são gerados grandes volumes de sangue, aparas de animais, conteúdo intestinal, pelos, chifres, água de lavagem contendo detergentes, desinfetantes, etc.
E esses resíduos precisam ser transformados antes de serem despejados de volta no ambiente, e isso requer água. E por fim, o processamento de alimentos, sejam eles de origem animal ou vegetal, também requer água. Esse gráfico mostra o consumo de água para cada 1 kg de alimento produzido. Vejam que a diferença entre produtos de origem animal e produtos de origem vegetal é gritante. Por exemplo, quase 6.000 litros de água são usados para produzir apenas 1 kg de queijo. Esse outro gráfico compara o impacto da produção de leite de diferentes fontes em relação a 3 indicadores: emissões gasosas, uso da terra e uso de água. Vejam que o leite de vaca, a primeira barrinha, tem um impacto muito maior do que diferentes tipos de leite vegetal em todos os indicadores. Outro impacto ambiental importante da produção alimentícia é o desmatamento. Dados da ONU e de múltiplas pesquisas realizadas ao redor do mundo mostram que a pecuária é a principal causa do desmatamento global. E na floresta amazônica, mais de 80% do desmatamento é atribuído ao setor pecuário. Nessas áreas estão incluídas as áreas de vegetação destruídas para virar pastagem e também para o cultivo de monoculturas para alimentação animal. Mas um impacto ambiental importante da produção alimentícia é a perda de biodiversidade. Ela ocorre sobretudo por conta da destruição de habitats e do desequilíbrio populacional. Então, vamos ver alguns exemplos. Habitats são, obviamente, destruídos de maneira direta quando nós desmatamos áreas ricas em flora e fauna para substituí-las por pastagem ou plantações ou até mesmo para outros fins. Por exemplo, extração de madeira. Habitats e espécies também são destruídos indiretamente por meio da poluição do solo, água e ar. Por exemplo, os 80 bilhões de animais terrestres criados para consumo humano todos os anos produzem uma grande quantidade de dejetos e outros resíduos orgânicos. Então, para dar uma ideia, uma vaca leiteira de 450 kg em lactação produz em média 48 kg de estrume por dia. Isso representa mais de 17 toneladas por ano por animal. Então, esse enorme volume de dejeto animal, as quantidades excessivas de resíduos sólidos e líquidos das fazendas e abatedouros, e os fertilizantes e pesticidas usados no cultivo de grãos para animais poluem o solo com nutrientes em excesso e geram alta demanda bioquímica de oxigênio nas águas, e isso, obviamente, vai impactar os ecossistemas, matando animais e plantas. Nós também causamos desequilíbrios populacionais de forma direta quando nós matamos grandes quantidades de animais, por exemplo, na pesca predatória. Então, vejam que estudos mostram que para cada 1 quilograma de peixe comercializado, vários quilogramas de animais sem valor comercial são descartados, incluindo peixes de outras espécies indesejadas, mas também tubarões, tartarugas, aves marinhas, etc. E aqui não estamos falando somente de produtos, estamos falando de indivíduos, de vidas sencientes. A produção de alimentos de origem animal também causa a perda de biodiversidade de outras formas. Por exemplo, a poluição dos oceanos com materiais de pesca causa a morte de animais, seja porque eles engolem resíduos plásticos desses materiais, ou porque eles ficam presos em redes de pesca que se perderam no mar. Isso se chama pesca fantasma, que é quando a rede continua pescando animais sem querer porque se perdeu no mar. Então,
Outro exemplo importante é o das fazendas de peixe, que são tanques, às vezes imersos no mar, para a criação de animais aquáticos. Os resíduos orgânicos dessas fazendas, por exemplo, excrementos dos animais ou restos de ração, criam desequilíbrio ecológico nas redondezas desses tanques, matando animais, vegetais e algas, ou então promovendo o crescimento excessivo de algas, o que também não é positivo do ponto de vista ambiental. Oceanos e rios também podem ser poluídos com combustível e óleo dos navios pesqueiros, o que prejudica a flora e a fauna. Outro fator importante é a poluição sonora gerada por barcos, por embarcações pesqueiras. O ruído estressa os animais, principalmente os cetáceos, por exemplo, golfinhos e baleias, causando o declínio populacional. Por exemplo, porque as taxas de acasalamento são reduzidas por conta dos níveis de estresse. E por fim, toda vez que os peixes conseguem escapar dos tanques de criação de aquicultura nos rios e oceanos, eles impactam as populações selvagens. Isso porque, por conta da alteração genética a longo prazo, devido ao acasalamento, competição por alimento e habitat e proliferação de piolhos do mar. E tudo isso causa declínio demográfico das espécies nativas. Outro aspecto crucial da produção de alimentos de origem animal são as emissões gasosas geradas. A literatura científica indica que de 14 a 87% das emissões causadas pela ação humana são decorrentes da criação de animais para consumo humano. O desmatamento, o metabolismo dos ruminantes e os dejetos de animais são grandes emissores de gases do efeito estufa, por exemplo, gás carbônico, metano e óxido nitroso. Esse gráfico mostra a contribuição de diferentes alimentos para as emissões gasosas da dieta média na Europa. Vejam que mais de 80% das emissões vêm de produtos de origem animal. Essa outra imagem mostra que as 20 maiores empresas de carnes e laticínios do mundo, incluindo a JBS e a Cargill, geram mais emissões gasosas do que países inteiros. E países ricos, por exemplo, Alemanha e Canadá, incluindo todas as atividades geradoras de gases de efeito estufa nesses países. E aí você pode estar se perguntando por que a porcentagem de emissões gasosas da indústria animal varia tanto entre estudos. E a resposta é simples. Os cálculos dependem dos fatores incluídos nas estimativas e da faixa de tempo considerada. Por exemplo, a estimativa da contribuição da pecuária para o aquecimento global em um período de 100 anos é diferente da estimativa em um período de 20 anos. Isso porque os gases do efeito estufa não têm a mesma duração na atmosfera e nem o mesmo poder de aquecimento. Mas o importante aqui é considerar que mesmo a estimativa mais baixa, 14,5%, é significativa e pode ser a diferença entre a nossa sobrevivência e a extinção em massa. Vejam que o Acordo de Paris, promovido pela ONU, estabelece que nós não podemos ultrapassar 1,5 grau Celsius de aquecimento em relação aos níveis anteriores à Revolução Industrial. E nós já estamos ao redor de 1,1 graus Celsius. Então, se o aquecimento atingir 2 graus, os danos ambientais serão irreversíveis e, por isso, nós não podemos ali ultrapassar o limite de 1,5 grau. Então, observem esse gráfico extraído de um estudo publicado recentemente. Vejam que o corte no consumo de produtos de origem animal
pode reduzir as emissões gasosas globais a cerca de metade. É uma contribuição muito importante que não pode ser ignorada por uma sociedade séria. E o mais importante é que, mesmo que nós parássemos de queimar combustíveis fósseis hoje, seria impossível conter a crise climática sem cortes na produção animal. De fato, os estudos mostram que em um mundo vegano, não apenas nós conseguiríamos baixar as emissões gasosas a níveis seguros, mas também reduzir a área ocupada pela agricultura em 75%. Esse gráfico à direita mostra a diferença abissal de uso da terra entre produtos de origem animal e vegetal. Então, por conta do uso mais eficiente de recursos em uma dieta 100% vegetal, seria possível alimentar 3,5 bilhões de pessoas a mais, de forma saudável e diversificada. Então, vejam o impacto social importante da mudança de dieta. E, como consequência, ao utilizar menos recursos e recuperar áreas desmatadas, nós também conseguiríamos preservar espécies da flora e da fauna. Falemos agora sobre o aspecto social dos produtos de origem animal. É inegável que esses produtos fornecem nutrientes essenciais, como, por exemplo, proteínas, vitaminas e minerais. Porém, eles também são fontes de colesterol, gordura saturada, hormônios, resíduos de medicamentos, metais pesados, micro-organismos patogênicos, substâncias alergênicas como a lactose e assim por diante. Então, o discurso de que produtos de origem animal são essenciais à saúde é obsoleto, é ultrapassado. A ciência moderna diz o contrário. A começar pelo potencial carcinogênico da carne vermelha. Segundo dados oficiais da OMS e da Agência Internacional de Pesquisa em Câncer, baseados em centenas de estudos realizados ao redor do mundo, carne vermelha causa câncer. Não há dúvidas quanto a isso. Então, carnes processadas como bacon, salame, presunto estão no grupo mais perigoso, o grupo 1, que é o mesmo grupo do tabaco e amianto. Para dar uma ideia do risco, o consumo de 1 a 2 fatias de bacon por dia, o que não é nada, eleva o risco de câncer coloretal em 18%. Portanto, não faz sentido algum focar nos nutrientes fornecidos pela carne quando ela é comprovadamente carcinogênica. E câncer não é nem de longe o único problema de saúde causado por produtos de origem animal. Na lista se encontram doenças cardiovasculares, diabetes, câncer, diabetes, demência, problemas hormonais, pressão alta e assim por diante. Então, acredito que todos concordam que alimentos socialmente responsáveis não podem deixar as pessoas doentes. Outro aspecto social importante dos produtos de origem animal são as zoonoses e a resistência aos antibióticos. 80% dos antibióticos comercializados no mundo são utilizados em animais de produção. E os resíduos de antibióticos presentes em carne, leite e ovos causam uma série de problemas de saúde em humanos, começando pela resistência a antibióticos. As zoonoses são um outro perigo associado a esses produtos. As taxas de infecções e toxinfecções alimentares causadas pelo consumo de produtos de origem animal são muito altas. Isso porque animais são hospedeiros de micro-organismos patogênicos e parasitas, por exemplo, salmonella, E. coli e esporos de giardia. Então, não é à toa que o consumo de animais selvagens e de produção é responsável por muitas, se não a maioria, das epidemias e pandemias virais e bacterianas entre humanos. Por exemplo, AIDS, ebola, gripe suína, gripe aviária, MERS.
e assim por diante. Então, em outras palavras, a exploração animal é uma grande ameaça à saúde pública e até mesmo a OMS tem repetidamente alertado sobre isso. Nessa apresentação, nós falamos sobre vários impactos ambientais e sociais da exploração animal. E a grande verdade é que todos esses impactos são um forte indicador de que nós estamos no caminho errado. Não há lugar para a exploração de seres sencientes em uma sociedade que luta pelo respeito, pela paz, pela não violência. O uso de animais certamente é permitido pela lei, mas é eticamente justificável? No ano de 2022, qual é a justificativa moralmente relevante para trazer animais à existência de maneira forçada para o nosso prazer gustativo? Em pleno século XXI, qual é a justificativa moral para a violação de fêmeas e focada na produção de filhotes que vão servir de alimento para humanos que não precisam desse tipo de produto para manter a saúde? E qual a justificativa moral para tratar seres sencientes como unidades produtivas, quando a ciência é clara e demonstra que produtos de origem animal não são necessários à saúde? Essa é uma pergunta que todos devemos nos fazer, principalmente médicos veterinários e outros profissionais que têm convívio próximo com animais não humanos e sabem que eles não são coisas. Então, parece óbvio, mas diferentemente dos objetos e plantas, animais são seres sencientes e as pessoas se esquecem disso. Ou seja, eles são capazes de experimentar sensações físicas e emoções complexas. Eles têm uma personalidade, eles têm interesses próprios. Então, segundo a ciência, não há diferença alguma entre animais domésticos e animais ditos de produção. Mesmo assim, nós usamos e matamos trilhões de animais todos os anos só para a alimentação. E aí muitos utilizam a narrativa do bem-estar animal para justificar o uso de animais, dizendo que eles são tratados de forma humana e que não sofrem. É difícil entender, na verdade, como alguém acredita nisso. Aqueles que defendem essa narrativa ou desconhecem os fatos ou sofrem de uma falta de empatia assustadora. Porque o sofrimento físico e emocional é inerente ao uso de animais. Para virarem alimento, eles passam por todo tipo de prática cruel, como a inseminação forçada, a separação precoce de mães e filhotes, o confinamento, a mutilação, o abate e assim por diante. Então, não existe como utilizar seres sencientes de forma humana ou compassiva. Esses animais são trazidos exclusivamente são trazidos à existência de forma forçada, exclusivamente para serem mortos quando atingem o peso ideal, ou, alternativamente, eles são trazidos à existência para serem explorados, usados e em seguida mortos quando não são mais considerados economicamente viáveis. Imagine se nós estivéssemos falando de cães ou gatos. Ninguém acharia isso aceitável do ponto de vista moral e ético. Então, por que fazemos isso com outros animais? Então, a produção sustentável de alimentos não pode excluir o caráter moral da atividade. Outro aspecto social importante da produção agropecuária são as questões trabalhistas. A exemplo do trabalho em frigoríficos e abatedouros. O índice de acidentes de trabalho e de doenças ocupacionais nesse setor é estratosférico.
cortes profundos, amputações, tendinite, lesões na coluna, ansiedade, depressão e outros transtornos mentais são muito comuns entre funcionários de frigoríficos e abatedouros. Tudo isso somado às baixas temperaturas, expedientes longos e poucas pausas durante o dia. Quando esses funcionários sofrem acidentes ou ficam doentes, o que acontece cedo ou tarde por conta da atividade profissional, eles são substituídos por outros funcionários, ou às vezes até se tornam inválidos permanentemente. E o custo social dessas doenças ocupacionais e acidentes de trabalho é repassado para a sociedade. Todos nós pagamos por isso. As taxas de escravidão moderna em fazendas e barcos de pesca também são altas. Por exemplo, existem múltiplos relatos de abusos trabalhistas graves entre pescadores de vários países, incluindo tráfico humano, servidão por dívida, abuso físico e até assassinato. Muitas vezes, homens de países pobres são recrutados para trabalharem sob condições desumanas ou até mesmo são raptados para trabalharem em navios de pesca em países mais ricos. Além disso, pouca gente sabe, mas as taxas de depressão, alcoolismo e uso de drogas em abatedouros e na indústria da pesca são muito altas. Os trabalhadores recorrem a substâncias ilícitas para suportarem a carga de trabalho pesada, mas também a violência e a tristeza do abate diário de animais, porque, afinal, a violência não é a nossa verdadeira natureza. Nenhuma pessoa normal gosta de ser cruel com seres inocentes. E, por fim, falemos um pouco de alguns aspectos sociais e econômicos dos alimentos de origem animal. Então, a indústria animal é sustentada por grandes quantidades de subsídios e incentivos fiscais para que a atividade permaneça rentável. Eu não tenho dados exclusivos do Brasil, mas, por exemplo, nos Estados Unidos, os contribuintes gastam 38 bilhões de dólares todos os anos para subsidiar a produção de carnes e laticínios, mesmo quando eles são veganos. E globalmente, até 35 bilhões de dólares por ano são usados para financiar a pesca. Sem esses auxílios, o que muita gente não sabe é que o custo de se produzir carne, leite e ovos seria muito maior do que o retorno econômico. Ou seja, quase nenhum produtor se interessaria em permanecer no setor. E, aliás, se essas medidas político-econômicas não fossem implementadas, uma mínima fração da população conseguiria pagar o preço real dos produtos de origem animal. Porque os preços atuais são artificialmente baixos. Outra questão importante é que muitos pequenos produtores sabem que a atividade pecuária está em crise. Então, muitas cooperativas agrícolas adquirem grandes volumes de leite diretamente dos produtores para salvá-los da quebra financeira. E aí, muito desse leite em excesso é distribuído gratuitamente para a população, por exemplo, em programas de doação para famílias carentes ou em cantinas de colégios públicos. E aí, aqueles de nós que acompanham as pesquisas sobre dieta e saúde ficam se perguntando se os governos desconhecem os efeitos nocivos desses produtos para a saúde humana. Além disso, a propaganda e a desinformação estimulam o consumo desses produtos, mesmo sabendo que eles fazem mal à saúde, é comprovado pela ciência. Então, isso não é justo e não pode fazer parte da produção sustentável de alimentos. Eu termino essa apresentação trazendo uma reflexão. Essa imagem mostra como nós evoluímos moralmente ao longo das gerações. Então, no século XIX, a escravidão humana era permitida pela lei.
No século passado, muitos achavam um absurdo estender o direito de voto às mulheres. E hoje, 99% da população apoia o uso de animais, mesmo sabendo que eles são seres sencientes. Apenas 1% da população global é vegana. Então, imaginem o que as próximas gerações vão pensar de nós em termos da nossa evolução moral e ética. Então, é importante entender que não existe mudança coletiva sem mudança individual. Nós somos todos agentes de mudança e é hora de repensar o nosso uso de outros animais. Eu agradeço a atenção de todos e convido todos a visitarem o meu site para saberem mais sobre as minhas linhas de pesquisa e de atuação em www.camilaperuccello.com. Também convido vocês a lerem meu livro, chamado Food for Thought, que é uma obra de cunho científico e ético, onde eu discuto em profundidade todos os temas que nós mencionamos nessa aula. Se tiverem alguma pergunta, sintam-se à vontade para me contatarem por e-mail. E é isso. Obrigada novamente e até mais.